Olá, irmãos, aqui é o professor Marlon Meira para nós começarmos mais uma aula da nossa breve introdução à educação cristã clássica. Vamos seguir fazendo uma leitura comentada do nosso material, que é o livro do Christopher Perry chamado Introdução à Educação Cristã Clássica, e vamos começar com uma oração. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez gravando uma aula para a nossa classe de Introdução à Educação Cristã Clássica. Te peço em nome de Jesus, Pai, que esse curso esteja fazendo sentido na vida dos nossos irmãos e que a gente esteja aprendendo que existe sim um modelo de educação que tem orientação do Senhor através da história e que nós tenhamos a responsabilidade, Senhor, para redirecionar a educação, pelo menos a partir de uma orientação, a partir de uma perspectiva cristã, que a gente seja orientado pelo Senhor a redirecionar a educação para aquela educação que nós temos percebido como sendo uma educação orientada pelo seu Espírito através da história. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Nós, na aula passada, na leitura comentada da aula passada, nós ficamos aqui nesse ponto e vamos começar hoje paz, rigor e deleite, que como a gente tem feito, uma leitura comentada desse nosso material aqui, certo? Então, deixa eu aumentar um pouco aqui, para a gente seguir aqui. G.K. Chesterton ressaltou vamos lá. Ressaltou que ensinar a uma criança envolve disrupção, disrupção é uma palavra que tem sido usada ultimamente, apesar do Chesterton não ser contemporâneo nosso, ele não é de hoje, né, não está escrevendo hoje, mas é uma palavra que tem sido muito usada ultimamente, né? E uma espécie de violência educacional. Eu confesso que eu não gosto muito dessa citação aqui do Chesterton, não, mas eu vou ler para vocês aqui. Os alunos são obrigados a deixar de lado suas noções de tempo livre para brincar, a fim de irem a um prédio onde uma série ou vários adultos insistem para que trabalhem duro e se esforcem nas matérias lançadas sobre eles. Aí o Chesterton escreve, como eu disse, eu não gosto, eu não gosto dessas citações, assim, dessas frases que... Bom, enfim, vou deixar para você julgar. A educação é violenta porque é criativa porque é humana, é tão imprudente quanto tocar violino, tão dogmática quanto desenhar uma imagem, tão brutal quanto construir uma casa. Em suma, é o que toda ação humana é, uma interferência com a vida e o crescimento. Isso significa dizer que os educadores clássicos reconhecem que a educação é um trabalho árduo para o professor e para o aluno. Eu posso citar um acontecimento de algumas horas atrás. Eu estava no carro com a Vitória, e aí comentei com ela que... Falei, Vitória, você qual foi o último livro que você leu? Você não tem lido mais ultimamente e tal. Ela comentou assim, eu não tenho tido muita motivação para ler e tal, eu tenho sentido um pouco de preguiça de ler, mas eu vou escolher um livro para eu ler aí nas próximas semanas, né? Nos próximos dias eu vou escolher um livro para eu ler. E aí eu até falei para ela, falei assim, porque leitura é um sacrifício, né? É uma atividade, é uma ação sacrificial, né? Ou seja, você deixa de fazer muita coisa para ler. A leitura é lenta, é demorada, né? E por isso você está sacrificando outras coisas para fazer a leitura, né? E educação, tal como é colocado hoje em dia, por exemplo, sempre foi também, né, de qualquer forma, é algo que demora muito tempo, né? Exige muito tempo, demanda muito tempo, anos e anos, e obviamente é um trabalho árduo, obviamente tanto para o professor quanto para o aluno. Eu até quero citar um outro exemplo aqui sobre essa parte, que eu trabalhei durante muitos anos em escolas brasileiras normais, né? Escolas brasileiras mesmo, né? E nos últimos 2 anos e meio eu tenho trabalhado numa escola internacional. E essa experiência que eu tenho tido, eu aprendi nessa escola que eu estou trabalhando agora a dividir muito o tempo da minha aula com os alunos, que é o que a gente chama de aula
focada no aluno, né? E às vezes essas expressões parecem expressões modernas, chiques, né? Mas assim, de qualquer forma, eu quero citar uma comparação com essa frase aqui, ó, que a educação é um trabalho árduo para o professor e para o aluno. E assim, eu percebo que nos últimos 2 anos e meio eu tenho trabalhado muito menos como professor do que antigamente, porque eu divido o meu tempo muito com o aluno e eu percebo que o aluno aprende, às vezes até mais do que quando eu estou ensinando diretamente, né? É claro que o professor, né, é lógico que o professor é substituível, claro que é, né? Mas a gente às vezes pensa que o professor tem muito mais trabalho do que o aluno, mas o aluno tem muito trabalho também, principalmente quando o aluno sabe que o que ele está fazendo ali é algo que demanda trabalho, né? Então, nesse sentido, é que o autor aqui coloca, e completando já com a ideia ali do Chesterton, né? Com a citação do Chesterton, que a educação é um trabalho árduo, né? Um trabalho duro, tanto para o professor quanto para o aluno. Eu digo isso depois de ter declarado anteriormente que os alunos geralmente se deleitam com a educação clássica, que nós lhes ensinamos da maneira como eles querem ser ensinados. É muito importante que isso aqui fique claro. Ensinar da maneira que as crianças querem ser ensinadas não significa necessariamente entregar a condução da educação para a criança para ela fazer o que ela deseja. Por exemplo, mais uma vez citando o exemplo da minha prática como professor, às vezes eu tenho a impressão de que se eu deixar a aula para os alunos sem uma orientação, sem uma aula preparada, é claro, os alunos vão preferir ficar sem fazer nada durante uma aula inteira. Né? Não é disso que o autor está falando aqui. O que ele está dizendo, você vai se lembrar, que quando o autor fala que ensinamos da maneira como eles querem ser ensinados, ele está falando do trivium, ele está falando das 3 fases, e ele está falando das 3 idades. Né? Quando ele diz a forma como as crianças querem ser ensinadas, é assim, na gramática, vou colocar um G aqui, no período da gramática, a criança tende a ser tende a receber muita informação, a repetir, a decorar, né? Já citei nesse curso aqui um exemplo do Miguel, o meu filho menor que está no estágio da gramática. Quando ele vai no mercado, por exemplo, a gente vai no mercado algumas vezes só. E aí, numa terceira, quarta vez que ele vai no mercado, ele consegue cantar a música que está tocando no mercado, que é a música da propaganda do mercado. E como é que ele consegue decorar aquilo? Como é que ele consegue aprender aquilo? Porque ele está na fase da gramática. Então é nesse sentido que a gente ensina, na educação clássica, a gente ensina como eles querem ser ensinados. Né? O Arthur, por exemplo, está na fase da lógica. Né? Então o Arthur está sempre lá perguntando por quê, né? Ele quer saber por que as coisas são assim e assim por diante. Então, se você conduzir o ensino em mais debates do que só a apresentação de conteúdo, nesse sentido que é o que o aluno quer, né? Não é o aluno individualmente, cada pessoa perguntando ali o que quer, não. E a parte a terceira etapa da educação clássica, que é a retórica, que é a idade que a Vitória está. Eu tenho a sorte hoje, exatamente hoje, né, de ter um filho em cada etapa, né? E é um período de maior expressão, a Vitória, por exemplo, não quer discutir muito sobre o porquê das coisas e tal, já passou essa etapa para ela, né? Eu ainda mantenho, ou seja, eu defendo ainda isso como verdadeiro, mas eu também acredito que o trabalho árduo e o rigor acadêmico não excluem o prazer. E aqui entra uma coisa muito importante que o autor vai dizer. Os educadores clássicos defendem o paradoxo de que a alegria e o trabalho podem viver juntos. Sim, algo está sendo renunciado, brincadeiras, TV, videogames, etc., mas algo maravilhoso está sendo adquirido. Aqui que está a parte do prazer, né? Ou seja, do deleite. Né? Outro idioma, né? Por exemplo, os meus filhos estão lá estudando na escola internacional, estão aprendendo lá um novo idioma. Na verdade, a Vitória já aprendeu, né? Mas assim, é interessante ver como que eles se sentem satisfeitos em estarem aprendendo um novo idioma, né? Falam nesse idioma e tal. Livros novos, né? E emocionantes, maravilhosas histórias, ciência, matemática, ou seja, estão perdendo de certa forma em um aspecto, e principalmente no aspecto de entretenimento, né? Exceto no caso das brincadeiras, que, claro, são pedagógicas também, mas estão ganhando em outro lado, né? Neil Postman nos ajudou a ver como a TV nos deixou a noção
de que toda educação deve ser agradável e divertida. Esta maneira de pensar é persuasiva, mas errônea. As crianças podem encontrar prazeres ainda mais profundos do que a TV e podem encontrá-los por meio de um trabalho rigoroso no intuito de alcançar grandes recompensas. Uma coisa importante é essa palavra grandes recompensas aqui, porque aqui em casa eu percebo isso com os 3 filhos, né? Assim, quando eu percebo que eles aprenderam alguma coisa, quer dizer, quando eles aprendem alguma coisa, eu percebo que eles sentem uma recompensa, né? A Vitória, por exemplo, esses dias fez um trabalho de ciências na escola e ela precisou fazer um relatório. Na verdade, o trabalho mais difícil para ela foi o próprio relatório, porque a experiência que eles fizeram lá na aula de ciências foi divertida, foi agradável, então o trabalho mesmo foi o relatório. Só que, quando ela foi ler o relatório para mim, ela indiscutivelmente estava demonstrando ali uma grande satisfação com o relatório, porque é a partir do relatório que ela pôde ver o que ela aprendeu, né? Então a recompensa é perceptível também. Você certamente se lembra de já ter trabalhado duro por algo que você valorizasse, talvez até, talvez até mesmo por alguém que você ama. As palavras estudante e diligência possuem essa mesma carga semântica, esse mesmo ethos. Sudere significa ser ávido ou zeloso por algo. Diligere, sudere vem de estudante, diligere, diligência. Diligere significa amar ou deleitar-se. Pode-se ver facilmente a conexão. Somos diligentes nessas coisas que amamos, sejam pessoas, sejam conhecimentos, sejam habilidades. O atleta diligente ama competir bem, ama vencer. O amante diligente não para por nada em virtude de conquistar a sua amada. Músicos diligentes praticam durante horas por amor à música e por sede de virtuosismo, e o estudante diligente é capturado e zeloso pelo conhecimento, habilidade e sabedoria. Então, é uma coisa importante da educação clássica e de qualquer educação também, é que os alunos percebam, vejam, materializem o aprendizado para que eles valorizem, né? E assim os educadores clássicos incentivam seus alunos a viverem de acordo com o significado do nome estudante. Como a gente viu aqui em cima, estudere, quer dizer, estudere significa ser ávido ou zeloso por algo. Então, estudante é aquele que é ávido ou zeloso pelo conhecimento. Tentamos nutrir o zelo, o entusiasmo e a diligência. Tentamos manter diante deles a beleza e o fascínio da linguagem, história e matemática. Apelamos aos seus corações, bem como às suas mentes, e demonstramos pela experiência aos alunos uma paixão por aprender e estudar. Podemos fazer isso melhor em um ambiente pacífico, com regras claras de comportamento dos alunos. Pode parecer estranho, mas as nossas crianças, aqui aqui ele está falando dos alunos da escola, onde ele era diretor quando escreveu o livro, né? Geralmente são felizes e entusiasmadas e elas correm e gritam no pátio. Ou seja, são normais, né? Mas são pacíficas e seguras. O entusiasmo e a paz também podem coexistir. Resultados demonstrados. Todo pai quer saber como alunos educados pelo método clássico se classificam em exames padronizados, por exemplo, vestibulares, né? Na faculdade e no local de trabalho. A bem da verdade, eles se saem tão bem, olha só, isso que é importante, hein? Se saem tão bem que devemos ter cuidado com a forma como os enxergamos e a nós mesmos, pois somos tentados à arrogância. Ou seja, ele já está dizendo aqui que a notícia é boa, né? Na nossa opinião, eles não vão bem porque eles não vão bem porque nós ou eles são muito espertos ou inteligentes. Eles vão bem porque os métodos comprovados da educação clássica os capacitam para isso, para tanto. Alunos de escolas clássicas pelos Estados Unidos geralmente se classificam entre os 10 aos 15% melhores nos exames nacionais. Então você pega lá, por exemplo, uma lista com 100 alunos nos exames nacionais, os que estão entre os 10 e os 15 serão, alguns desses serão vindos da educação cristã clássica, da educação clássica, do método Trivium, né? Exames como Stanford Achievement Test e Scholastic Aptitude Test, ambos os testes são abreviados por SAT, SAT. Uma espécie de vestibular dos Estados Unidos, né? Um pouco diferente, uma espécie de PAS. Se você está em Brasília, o PAS é aquele programa de avaliação seriada.
mais ou menos uma coisa parecida com essa, né? Escolas clássicas consagradas frequentemente ocupam uma proporção significativa do National Merit Scholars, determinados pelas pontuações do PSAT, e de estudantes com pontuações de SAT extremamente competitivos nos 5% das notas. Aqueles que recém se formaram por via da educação clássica não têm problemas em entrar em boas faculdades e muitos deles se qualificam para faculdades e universidades altamente seletivas, sendo que um bom número deles recebe bolsas de mérito. Isso aqui é uma coisa importante nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, mas receber bolsas de mérito ou bolsas ou outras bolsas de estudo já por si só uma prova é um mérito mesmo, né? Ou seja, um mérito acadêmico, né? Essas bolsas são dadas apenas para os melhores estudantes, né? Faculdades em todo o país mostram interesse por esses alunos e já se familiarizam com a abordagem clássica e seu currículo, que vem sendo recuperado nos Estados Unidos. Aqui é uma coisa importante para nós brasileiros, é importante que a gente ore sobre isso, para que a gente tenha também uma recuperação da educação clássica no Brasil. Infelizmente, a gente é um pouco atrasado em algumas coisas em relação aos Estados Unidos, mas, enfim, a gente tem que olhar o que está dando certo e copiar, né? Tem acontecido essa recuperação, esse renovo da educação clássica nos Estados Unidos, mais ou menos desde a década de 80 e 90, e hoje tem até um número aqui, ó, tem um número aqui na frente de escolas de educação clássica, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Atualmente, graduados de educação clássica estão cursando faculdades como Johns Hopkins University. Johns Hopkins é uma universidade muito famosa nos Estados Unidos pela medicina, por exemplo, né? Grove City College, Hillsdale College. Hillsdale é hoje nos Estados Unidos uma das faculdades mais bem sucedidas, mais importantes de política, de filosofia política nos Estados Unidos. Ela é cristã. Eu tenho um amigo um irmão em Cristo, o Gabriel Arruda, tem livro publicado, inclusive publicou agora há pouco tempo, que foi professor comigo lá na Memorial de Filosofia, quando a gente dava aula de filosofia lá, e ele foi fazer um doutorado na Hillsdale, por exemplo. Wheaton College, que é onde tem nos Estados Unidos a universidade com o melhor curso de história da igreja dos Estados Unidos, um dos melhores, se não o melhor. William e Mary, Wake Forest e também inúmeras universidades estaduais como a Universidade da Virgínia, Idaho, etc. As escolas clássicas estão crescendo em ritmo robusto. Não é incomum que novas escolas clássicas comecem de 25 a 30 alunos por ano até chegarem a um programa completo. Isso aqui é aquela ideia de uma escola que começa, por exemplo, no primeiro ano, né, aí os alunos do primeiro ano passam para o segundo ano. Aí você começa, por exemplo, com 25 alunos, né? Então você tem aí, por exemplo, duas turmas de primeiro ano, com 25 alunos, duas turmas, né? E aí eles passam para o segundo ano, né? 25 alunos. E aí quando eles passam para o segundo ano, às vezes já abre até uma terceira turma de segundo ano, porque já entraram alunos novos, que estão na idade do segundo ano. É possível que às vezes abram até uma nova turma de primeiro ano, assim, o número de alunos já vai aumentando, né? Você começa com 25, 30 passando para cá, aí tem mais uns 20 aqui, por exemplo, na segunda turma de primeiro ano, então você já soma aí 50 alunos em um ano. Até chegar em um programa completo, ou seja, até chegar lá, né, no final do programa, no ensino fundamental, no ensino médio, né? No jardim de infância e tal. Aí até o terceiro ano do ensino médio, num período de 8 a 10 anos, com aproximadamente 200 alunos. Então, 200 alunos. Então, você aumenta aí 10 vezes, né, mais ou menos, a média de 10 vezes, 9, 10 vezes, em cerca de 10 anos. Hoje, olha só isso que é importante, hoje existem cerca de 150 escolas na Associação de Escolas Clássicas e Cristãs dos Estados Unidos. Eu tinha programado uma viagem aos Estados Unidos agora em junho, para fazer uma espécie de saída a campo de educação cristã clássica, e eu pretendia visitar, ficar lá em Moscow, Idaho, a Associação de Escolas Clássicas e Cristãs, e essa associação está lançando uma média de 10 a 20 escolas novas por ano. A educação domiciliar clássica, e aliás, antes que eu me esqueça, eu quero mostrar uma coisa para você aqui, sobre educação domiciliar clássica. Porque a educação cristã clássica tem uma ligação muito direta com a educação domiciliar clássica, né? Eu quero mostrar aqui para vocês uma instituição, uma associação chamada ANED,
que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, e eles têm um número aqui, um dado, quer dizer, eles têm um dado, não, eles têm uma série de dados aqui, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, mas deixa ele carregando aqui. Então a educação domiciliar clássica está crescendo num ritmo ainda mais rápido e há mais estudantes recebendo educação clássica em seus lares do que nas escolas tradicionais. Ou seja, a educação clássica nos Estados Unidos realmente está em franco crescimento, né? Vamos ver se já abriu aqui, ó, isso aqui, ó. Tem um lugar aqui, perguntas, aspectos jurídicos, trabalhos acadêmicos, histórico, blog, deixa eu ver isso aqui. Não, acho que é aqui mesmo. Eu acho que é aqui, quer ver? Em algum lugar aqui, eu me lembro de ter visto. Aqui, ó. A educação domiciliar produz bons resultados. Estudos internacionais mostram que os estudantes de educação domiciliar, e aqui eu estou substituindo domiciliar aqui por educação clássica, porque normalmente o aluno de educação domiciliar tende a ser orientado por uma educação clássica. Apresentam resultados acadêmicos de 15 a 30% superiores aos estudantes de escolas convencionais. Existem muito. Não, mas não era aqui não, tinha outra coisa. Aqui, ó, educação domiciliar prepara alunos para Enem, por exemplo, vestibulares. Sim, nos países onde o homeschooling é praticado há muitos anos, os estudos mostram, deixa eu aumentar isso aqui, mostram que os estudantes não apenas são aprovados em testes admissionais, mas ingressam na universidade com mais conhecimento e notas mais altas. No Brasil, os estudantes de educação domiciliar têm 100% de aprovação nos exames nacionais, por exemplo, em SEJA e Enem. Muitos desses alunos já ingressaram no ensino superior. Enfim, anota esse nome para você olhar depois, ó, ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, para você dar uma olhada em dados que comprovam que a educação cristã clássica, ou a educação clássica em geral, tem sido demonstradamente superior à educação moderna, não é isso? É isso que a gente tem falado nas últimas aulas. As escolas clássicas, aqui a gente começa com um novo subitem, que é a parceria com os pais. As escolas clássicas trabalham com os pais e para eles. Uma vez que acreditamos que a responsabilidade é dos pais e não do Estado, o Estado aqui com letra maiúscula, e não do Estado, olha só que coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Talvez vocês não saibam disso porque não estão na educação, como eu estou há muitos anos. Eu não trabalho, nunca trabalhei em escola pública, sempre trabalhei em escola privada. Só que mesmo assim a educação particular é do Estado. Por quê? Porque o Estado orienta, o Estado homologa, credencia, e hoje em dia o Estado exige até mesmo o currículo, né? O Estado fiscaliza, sempre fiscalizou, né? E agora ele orienta com o próprio currículo também. Então, ou seja, se você pensa que o seu filho já escapou do Estado porque ele estudou em escola privada, não é verdade isso, porque na verdade, ele continua sendo educado pelo Estado. Inclusive, os professores que dão aula para seus filhos são formados pelo Estado, porque apesar de eu, por exemplo, sou formado em 2 licenciaturas, as 2 privadas, particulares, né? Mas mesmo assim, o Estado é que orienta tudo que acontece dentro de uma universidade privada, de uma faculdade privada, né? Então, uma vez que acreditamos que a responsabilidade é dos pais e não do Estado de educarem seus filhos, isso não pode ser de outra forma, ou seja, as escolas clássicas têm que trabalhar com os pais e para eles, né? Nossa autoridade sobre as crianças não é delegada pelos pais, quer dizer, nos é delegada pelos pais, eles que nos escolheram para ajudá-los em sua tarefa educacional. Ajudá-los, né? E não fazer sozinho. Né? Esses dias eu estava numa reunião na minha escola com um grupo de pessoas de fora, de escolas internacionais, e eles estavam perguntando sobre a parceria entre os pais e a escola, e de diferença entre os pais de alunos internacionais e os pais brasileiros, é que os pais internacionais estão sempre mais próximos da escola. Enquanto que os brasileiros parece que eles entregam realmente os filhos para a escola e dizem, não, eles sabem o que estão fazendo, eles não precisam de mim, eu não vou interferir, também nem quero, né? Eu não sei o que eles estão fazendo e também não sei como fazer. Essa é uma noção que eu acho que é errada, é ruim,
Por exemplo, aqui em casa a gente poderia ter os filhos fazendo homeschooling, mas a gente não, a Kellen acha, por exemplo, que não dá certo, não dá conta. Por quê? Porque a gente foi levado a acreditar que só o Estado, só o, né, o profissional lá, aliás, o profissional não, a escola, porque nós somos profissionais de educação, né, que dá conta de fazer, mas aqui é para ajudar, né? Nós nos vemos como in loco parentes, ou seja, no lugar dos pais. Não significa que os pais determinem o currículo ou a pedagogia. Significa que os professores servem aos pais, escutam atentamente seus comentários sobre a criança e os currículos e procuram forjar relacionamentos verdadeiros com eles, a fim de melhor compreenderem e educarem os filhos que são seus respectivos pais, que são de seus respectivos pais. Isso costuma significar que os pais são bem-vindos na sala de aula, que os pais tomam suas responsabilidades a sério, revendo e ajudando a lição de casa, encorajando a criança a ser disciplinada e diligente e geralmente apoiando os professores e a equipe da escola. Quando os pais abrem mão da responsabilidade de educar seus filhos, é inevitável que alguma outra instituição intervenha e assuma o controle. O T.S. Eliot advertiu, um literato americano, advertiu que conforme os pais se tornam passivos, é o caso do Brasil, eu vejo isso como uma realidade comprovada na minha experiência como professor, principalmente agora trabalhando numa escola internacional. Os pais brasileiros eles são passivos e as escolas passam a substituir cada vez mais o papel de responsabilidade dos pais. Isso aqui é um caso comprovado no Brasil. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, eu sei que numa escola internacional eu tenho muito mais pais internacionais envolvidos na escola do que brasileiros, e essa ideia de que, porque isso é uma coisa, como se fossem duas mãos atuando ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que os pais entregaram seus filhos para o Estado pegou os filhos. E quando o Estado pega os filhos, o Estado vai educar as crianças, né, as crianças do jeito que eles querem formar adultos, né? E como a gente tem um Estado, sei lá, socialista, marxista, há tantos anos no Brasil, a gente tem escolas criando alunos ativistas, né, alunos revolucionários e assim por diante, né? Então, isso não é segredo para muita gente, né? Aliás, eu não sei nem como é que os pais têm sabido disso ultimamente, né? Porque tem cada vez menos contato com a escola, né? Em vez de felicitarmos uns aos outros pelo nosso progresso, sempre que a escola toma para si mais uma responsabilidade, até aqui legada aos pais, faríamos melhor admitindo que chegamos a um cenário da civilização em que a família é irresponsável, incompetente ou indefesa. Em que não podemos esperar que os pais ensinem seus filhos adequadamente. Ou seja, o que o Estado diz para a gente? O Estado diz para a gente que nós não sabemos educar os nossos filhos, nós não somos profissionais, nós não temos o ambiente, nós não temos capacidade, nós não... tem uma postagem, deixa eu ver se eu vou conseguir pensar onde que eu poderia encontrá-la agora. Tem uma postagem que eu vi esses dias, seria bom, seria interessante eu colocá-la aqui para vocês. Ela está aqui no WhatsApp, no Instagram. Eu até poderia tentar encontrar rapidinho aqui, porque eu imagino mais ou menos de quem tenha sido. Não sei se eu acho rápido aqui, mas é uma entrevista que uma pessoa faz, e essa pessoa é uma pessoa que eu sigo, que é da educação clássica. É uma entrevista que essa pessoa está fazendo com o Ciro Gomes sobre educação domiciliar. E, e aí tem a ver com isso aqui, ó, em que não podemos esperar que os pais ensinem seus filhos adequadamente. Okay? Aquela ideia de que o Estado passou para a gente, de que a gente não sabe ensinar os filhos, de que a gente não deveria nem pensar em educação domiciliar, porque a gente não é educador. Os pais não são. E mesmo quando os pais são. Porque a questão não é só o educador ou ser educador. A questão é. Eu estou tentando procurar aqui. A questão é que. Vou ficar muito chateado se eu não conseguir encontrar. A questão é que tentam convencer a gente de que a gente não é capaz
Não sei se foi esse aqui do Chesterton. Não foi. A questão é que tentam convencer a gente de que a gente não pode educar. Poxa, eu vou ficar muito feliz se eu encontrar. Eu não estou lembrando qual foi o perfil que eu vi, porque na hora a gente vê ali e tal, não dá muita atenção, mas seria muito bom se eu encontrasse para te mostrar. Para você ver o que que para você ver o que que também não vou ficar procurando mais por muito tempo, porque vai demorar e eu estou aqui no meio da aula com vocês, né? Deixa eu ver se eu colocar aqui entrevista Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ah, lembrei, peraí. Lembrei. Só que tava no tava no stories dele. Achei, achei. É, achei aqui. Pelo menos eu acho que eu achei. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Mas aqui eu não sei se é vídeo. Ah, isso aqui, ó. Achei. Vamos ver se vocês conseguem. Sobre ensino domiciliar. No Brasil, sobre homeschooling. Sobre ensino domiciliar. No Brasil, o ensino domiciliar cresceu cerca de 2.000%. Hoje a gente tem cerca de 15 a 20 mil pessoas até os 17 anos de idade que estudam em casa. Deixa eu te explicar qual é o propósito de eu colocar esse vídeo para você. A ideia aqui é o seguinte: nós fomos ensinados pelo Estado que nós não somos capazes de ensinar de educar os nossos próprios filhos. E isso é incrível, isso é tão incrível que assim a gente realmente está convencido disso. Você pensa assim, mas eu não vou deixar meu filho em casa de jeito nenhum estudando educação clássica porque eu não sei fazer educação. Quem sabe é a escola que está fazendo e fazendo e fazendo, e tem profissionais que fazem isso toda hora, todo dia. Mas olha só por que, que a gente é convencido disso. Olha só o que, que o Ciro Gomes diz aqui, quer ver? Os motivos mais variados. Às vezes os pais têm essa vontade de educar os próprios filhos, a vontade de ensino para os filhos. Então, ao invés de ter no Brasil, isso para em casa, que realmente ela é em Portugal, por exemplo. Mas no Brasil, se você não coloca a criança, nunca aconteceu de fato. Não, me deixa perder o filho por isso. Como é que você vê esse assunto? Né? Como é que você vê esse assunto da educação domiciliar? E lembrando que educação domiciliar é majoritariamente clássica, né? Tende a ser de 95% para, né, no mínimo 95% com orientação clássica, Trivium, Charlotte Mason, por exemplo, enfim, mas várias modalidades de educação clássica, de educação principalmente cristã, né? Principalmente cristã. Veja o que o Ciro Gomes diz. Algum projeto, alguma ideia nessa área? Não, me deixe fora disso. Eu acho esses modismos muito mais motivados por ideologia imbecil nesse momento de estupidez coletiva que a humanidade está vivendo e que no Brasil tomou, não é, essa característica do Bolsonaro. Meu irmão, a sabedoria, não da humanidade está se acumulando há muito tempo. Alexandre o Grande foi aluno lá dos filósofos gregos. Sabe, você tem que ir para a escola. Porque a questão da educação, claro, você tem uma situação especial, isso que a gente tem que entender, o Ministério Público tem nada que judicializar, nem que criminalizar, nada disso, mas é preciso entender com clareza que a escola não é só o beabá, o 2 mais 2, a escola é a socialização, a escola é o aprendizado da convivência. Depois você pode dar uma olhada no site da ANED lá, para você ver o que a educação domiciliar entende como socialização. E aí eu quero colocar isso para você que é crente, para você que é cristão, você que é da nossa igreja Batista Central de Taguatinga. Não há socialização na igreja, não há socialização na família, não há socialização no prédio onde você mora, na rua onde você mora, né? A escola é o exercício, né, de compreender a divisão de tarefas, de viver em coletividade, de respeitar o professor, de aprender noções de civismo,
enfim, pelo menos pode ser até que eu seja muito antigo, mas quem achar esse modismo uma coisa boa, vote no outro, que eu sou contra. Eu acho que a criança tem que ir para a escola. Foi muito claro na sua posição. Ponto final, tem que ir para a escola. Pastor, vamos acabar com essa baboseira. Acabar com essa baboseira. Como é que uma criança vai aprender com o pai em casa? Isso é papo furado. O pai não tem. No caso especial, eu compreendo, eu respeito. Mas nós temos aí. Aconteceu agora. O caso especial que ele fala é porque na hora que o pastor Iago pergunta para ele coloca situações específicas, igual, por exemplo, uma criança com alguma deficiência que não pode ir para a escola e tal. Foi forçado para todo mundo por causa da pandemia. Nós condenamos a meninada a 2 anos de perda de vida, pastor. E ele ainda confunde o que aconteceu na época da pandemia com a educação domiciliar. Não é possível mais deixar essas baboseiras por demagogia prosperar. Esse Bolsonaro é um canalha. Aí já entra uma parte que eu não queria entrar aqui, mas de qualquer forma, no final ele vai falar que tinha que prender as pessoas. Bolsonaro é um grande canalha. Sabe, uma criança que fica fora da escola é uma criança que não se socializa. É uma criança que não aprende o civismo, que não aprende noções de cidadania. Que os pais queiram educar seus filhos, está de bom tamanho. Mas está aí, é um desastre. Desastre. Como é que você vai aprender integral, derivada, vai aprender trigonometria? Qual é o pai que é capaz de ter todas essas habilidades? Nenhum. Qual é o pai que é capaz de ter todas essas habilidades? Nenhum. É porque ele não sabe mesmo o que é educação domiciliar, muito menos educação clássica. Tem essas habilidades todas. Isso é papo furado de boçal, sabe, de fanáticos doentes que estão aí infernizando a vida do mundo. Então a gente é boçal, fanático e doente infernizando a vida do mundo, né? O Brasil também. Comigo vai tudo pra cadeia. Olha só como é que ele termina. Comigo vai tudo pra cadeia. Vai pra cadeia? Pra cadeia. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, veja só, aqui não tem nada a ver com política, tá, pessoal? Aqui é o seguinte, vejam só como que é interessante essa ideia de que a gente foi ensinado de que a gente não dá conta de educar os nossos filhos, né? Então, assim, voltando aqui na citação do Eliot, em vez de felicitarmos uns aos outros pelo nosso progresso, sempre que a escola toma para si mais uma responsabilidade até aqui legada aos pais, faríamos melhor admitindo que chegamos a um cenário da civilização em que a família é irresponsável, incompetente ou indefesa, em que não podemos esperar que os pais ensinem os seus filhos adequadamente, na qual muitos pais não são capazes de alimentá-los adequadamente e não saberiam como, mesmo que tivessem os meios. E numa educação, e numa sociedade em que a educação, num tempo em que a educação deve intervir e fazer o melhor a partir de um trabalho ruim. Os pais de alunos em escolas clássicas não reconhecem ser a educação uma responsabilidade inerente à escola. Eles compreendem que a escola está os ajudando a cumprirem suas responsabilidades. Mas muitos pais escolhem educar seus filhos pela metodologia clássica em casa mesmo. E é o caso do homeschooling, né? Da educação domiciliar. Esses pais certamente estão levando sua responsabilidade educacional a sério, né? No entanto, a maioria dos pais não foi classicamente educada. Afinal, estamos recuperando algo que foi negligenciado por no mínimo 2 gerações. A gente falou sobre isso quando a gente estudou a história da educação clássica e entrada para a educação moderna, né? Logo, os pais estão aprendendo junto de seus filhos. Muitos pais em nossa escola estão estudando latim com o seu filho do 3º ano do ensino fundamental. Então, a criança do 3º ano, meu filho Miguel está no 3º ano, tem 9 anos de idade. Então, numa escola de educação clássica, eu vi esses dias também uma frase, acho que eu citei isso aqui, uma frase do Rodrigo Gurgel, que diz assim, que antigamente na escola o aluno aprendia português, grego, latim, francês, acho que foi isso que ele colocou. Aí tiraram o francês, o grego, o latim, colocaram o inglês, e hoje em dia o aluno sai da escola sem falar português direito, sem escrever português direito e sem falar inglês. Então, meu Deus, não é possível que a gente possa acreditar na educação moderna. Como que pode, numa época, a gente aprendia 4 idiomas na escola, e hoje a gente não aprende nem o nosso, né? Então é muito impressionante isso. São dados da nossa experiência, inclusive. Eu estou na escola há 25 anos, dando aula, 24 anos pelo menos, e eu vejo que os alunos não saem com uma dificuldade muito grande na língua portuguesa. Eu fui professor de inglês em escola, eu tenho certeza que os meus alunos não sabem falar inglês. E não é por causa de incompetência minha. Até porque eu já fui professor de cursinho de idiomas onde os meus alunos saíam falando inglês. A questão é que o modelo não é para isso. O modelo não é para aprender idioma. O modelo é para dizer que tem lá um idioma a mais na escola, né? Então não tem nada a ver com a escola X ou Y ou com o professor XYZ. Tem a ver com o modelo, né? Tem a ver com o currículo. Logo, os pais estão aprendendo... isso aqui. Muitos pais finalmente estão aprendendo gramática do inglês, no caso do idioma do autor lá, né? Ou estudando lógica.
Como você pode imaginar, esse tipo de colaboração e comprometimento entre pais e professores, pais, professores e alunos, envolve uma boa dose de trabalho. Os pais em nossas escolas acreditam que esse trabalho vale a pena, e não só para os filhos, mas também para si mesmos. Em níveis diferentes, todos estamos tentando obter a educação que não recebemos. Em uma noite qualquer, os pais estão encorajando seus filhos enquanto fazem a lição de casa. Estão verificando suas lições de casa, lendo bilhetes de professores, escrevendo ou ligando para professores, ajudando os alunos a permanecerem organizados e prontos para o que há de vir. Além disso, eles estão lendo para os seus filhos, orando com eles, instruindo-os em uma grande quantidade de maneiras no lar e à mesa do jantar, discutindo livros, excursões e a experiência do dia, aconselhando-os e exortando-os sobre os relacionamentos com colegas, ou seja, socialização, né? Trabalho escolar, deveres de casa, tarefas domésticas e brincadeiras. Estão sendo pais. A escola ajuda os pais, mas não se transforma no pai ou na mãe. Os pais vêm ao colégio e assistem às aulas quando desejam. Eles ajudam nas aulas. Isso aqui é uma coisa de cultura americana mesmo. Isso aqui acontece lá na minha escola. Claro que os pais não entram para dar aula na minha escola, mas existem conselhos de pais, uma espécie de APAM, né, Associação de Pais, Alunos e Mestres, que entra em sala para ver, né, para olhar e tal. Substituem, não é o caso da minha escola, mas substituição de professor que falta, né? Vão às excursões. Essa semana teve, por exemplo, meu filho, o Arthur foi numa excursão, e um pai foi com ele, com seu filho, né? Ajudam a servir o almoço, treinam uma equipe. Muitos professores são pais com os próprios filhos na escola, os membros do conselho são pais, os administradores são pais. Ser pai e educador em escolas assim não é tarefa de fácil distinção. Ficamos por aqui hoje para seguirmos para a Educação Cristã Clássica na próxima aula, para a gente prosseguir com o nosso objetivo de concluir esse livro, Introdução à Educação Cristã Clássica, do Christopher Perry, certo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque encerramos mais uma aula do nosso curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, porque nós queremos educar os nossos filhos, Pai, mas nós queremos fazer mais do que simplesmente dizer algumas coisas sobre moral, sobre ética. Nós queremos ensinar os nossos filhos em outras coisas também, Pai. Então eu te peço que o Senhor nos dê capacidade, capacitação e também, Pai, uma percepção de que existe, Pai, um modelo de educação que foi orientado pelo Senhor. Porque se o Senhor é Deus e tem domínio sobre todas as coisas, se a Bíblia diz que todo o conhecimento e que todos os tesouros ocultos do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Ti, significa que o Senhor também providenciou para nós, como filhos do Senhor, um modo de ensinar que reflita, Senhor, a Trindade, que reflita o Senhor, que reflita a eternidade. E nós te agradecemos porque esse método existe, se chama Educação Cristã Clássica, e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe a conhecer esse modelo e lutar por ele, Pai, como crentes em Jesus Cristo que nós somos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado então, pessoal, e até a próxima aula.